Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaques do Dia. Índice FIX agora caindo 0,07 a 2.997 pontos. Hoje nós tivemos um dos principais dados da semana sendo divulgado, que foi o ADP lá nos Estados Unidos. O dado veio acima da expectativa. Ontem, como eu passei para vocês, o JOLTS veio abaixo. Hoje a gente tem o ADP vindo acima. Então perceba que o mercado de trabalho americano, embora ele venha dando sinais de desaceleração, não vem sendo nada muito relevante. Logo, ainda fica naquela grande expectativa de que o Fed só corta no máximo duas vezes, mas lembrando que o principal dado ainda vai ficar na sexta-feira com o payroll. Hoje a gente tem o dólar um pouco mais para cima, pessoal, até por conta desse dado do ADP, que veio mais forte, logo os juros dos Estados Unidos tendem a se manter um pouco mais alto, e também a gente teve algumas falas do presidente Lula. Isso acabou depois de aí 12 pregões consecutivos, 11, 12 pregões consecutivos de queda, hoje tendo aí um pequeno repique. Vamos ver como é que fica aí os próximos dias, e lembrando que hoje nós temos a curva de juros subindo. Olhando fundos imobiliários, né, trazendo isso para fundos imobiliários, juros futuros subindo não é uma coisa tão boa, mas pegando aí os últimos 4 pregões, tivemos uma queda expressiva nos DIs. Então eu ainda fico um pouquinho animado, embora as cotações dos ativos venham caindo, eu ainda vejo essa expectativa de melhora, já que a curva de juros tem dado um pequeno alívio. Ninguém acredita que a Selic vai ser muito acima de 15%, pelo menos com os dados que a gente tem hoje. Vamos passar por alguns ativos específicos como estão vindo para fechar o pregão, destaques de altas e baixas, fatos relevantes, e fechando aí com o assunto dividendos. Peço desculpas pelo áudio ou pela qualidade não estar tão boa quanto normal, devido a não estar no meu local que geralmente eu faço. Esses dias eu estou de férias, mas trazendo aqui para vocês pelo menos o básico das informações dos destaques do dia. Começando aqui pelo VGHF11 caindo 1,47, queda no mês já de 4,14. Essa foi até uma dúvida que eu vi bastante no canal ontem, o que é que está acontecendo para essa desvalorização toda. Ontem foi uns 2, 2,5%, hoje a gente já tem essa pancada mais uma vez e não tivemos, pessoal, nenhuma notícia em relação ao VGHF, não foi divulgado nenhum relatório, nenhum comunicado, não tivemos mudanças nos dividendos, né, já que o fundo anunciou o mesmo valor que ele vem pagando aos seus investidores nos últimos meses, o equivalente a 9 centavos por cota. O ponto que me chama a atenção é que, se você pegar esse preço atual do VGHF, imaginar que o fundo vai continuar nesses patamares aí, você já tem quase que 16% analisando isso. Então é um patamar que poucas vezes a gente viu para o VGHF11 nesses níveis. Até quando a gente teve no final do ano passado aquela desvalorização toda para os fundos imobiliários, o fundo não chegou muito abaixo desse nível. Até a gente percebe aqui, mínima das últimas 52 semanas, R$ 6,52. Então o nível de cotação do VGHF11 me parece que é um pouquinho, na minha opinião pelo menos, eu não sou dono da verdade, mas eu acho um pouquinho exagerada no momento. Talvez aí o mercado olhe a preocupação de inadimplência, sei que tem muito ativo caindo, acho que isso acaba impactando, porque você tem aí, por exemplo, MX recentemente abaixo dos R$ 9, até por conta da redução do provento. A gente tem um monte aí de hedge fund também na mesma situação, CPTS que tem um padrão ali também um pouquinho mais conservador no portfólio, KNSC, BTCI, então tem muito ativo caindo, isso acaba gerando aquela pressão de certa forma, porque se você tem um ativo um pouco mais arrojado, não vem gostando do trabalho da gestão, e tem um outro conservador que está a um preço interessante, você pode muitas das vezes trocar um pelo outro. Então isso eu acho que pode ajudar um pouco na pressão vendedora, mas de fato o preço do fundo hoje, sinceramente, imaginar muito abaixo desse nível, eu tenho um pouco de dúvida por essa parte, porque você já tem quase 16%. É muita coisa até para o VGHF. E lembrando, pelo menos eu ainda fico nessa esperança de que, se não houver, e essa parte é bem importante, pessoal, se não houver inadimplência, eu acho ainda bastante provável a gente ver nesse ano, em algum momento, 10 centavos por cota, porque a inflação é mais alta, especialmente nesse início de ano, e a gente tem o BC acelerando muito os juros, saindo ali de 10,5 para 14,25 na próxima reunião já. Então, esse aumento todo, sendo que a carteira dele, o que ele tem em CRI, metade é CDI, e a inflação podendo girar em torno de 1% ali para o próximo mês, a gente pode ver assim alguma melhora no provento. O grande ponto para mim vai ser giro de portfólio, se a gestão vai conseguir lidar muito bem com isso, porque eles estão bem carregados, assim como o CPTS de fundo imobiliário. O CPTS está com 50% mais ou menos, o VGHF está quase na mesma situação. Então a gestão está apostando muito na possibilidade de ganho de capital. Eu tenho minhas dúvidas se vai ser uma valorização tão grande
Mas é como eu falei no início do vídeo, se os DIs continuarem cedendo nos próximos dias ou nas próximas semanas, eu ainda fico na esperança de ver uma pequena melhora na cotação dos ativos, até dado que a grande maioria hoje, se você olha fundo de tijolo mais high grade, o rendimento já é algo ali em torno de 0,80, 0,85. Se você olha um meio termo, já é girando ali em torno de 1%. E para fundo de papel, até os high grade você já tem em torno de 1% ou mais que isso. Então, ver muito abaixo disso para os ativos aí no geral, eu tenho um pouco de dúvida por essa parte. KNR11, que nem a renda imobiliária, o fundo está basicamente no 0 a 0 hoje, mas se a gente pegar aí para as mínimas das últimas 52 semanas, não estamos tão longe disso. Se não me falha a memória, a gente teve ali a R$ 123, 124 no final do ano passado. A gestão divulgou o relatório gerencial, pessoal, eles trouxeram aqui algumas notícias, não foram tão relevantes assim para o fundo, mas boas notícias. Vocês podem ver aqui que a gestão destaca, com locação mencionada acima, vacância ao final do mês de janeiro foi de 2,78 ante 2,84 do mês anterior. A vacância financeira, perceba que a vacância física é bem menor que a financeira hoje, porque geralmente aluga e dá ali algum período de carência, geralmente ali uns 3 meses. Tem muito gestor que não comenta períodos até por questão de estratégia mesmo da locação. Então dá para perceber aí essa diferença de 2,78 para 5,61 da física e a vacância financeira ajustada pelas carências, que até o que eles destacam aí prevista nos novos contratos de locação, chegando a 7,36%. Quando essas carências acabarem, isso pode ajudar um pouco o resultado. Não creio, né, que vai ser uma redução de 0,5, 0,10 que vai mudar o dividendo do fundo desse nível de R$ 1 por cota, mas quanto menos essa redução de vacância, melhor ali o resultado do fundo na parte de despesas. E uma coisa bem importante é que a gente tem um fundo aí, até como eu citei há pouco os exemplos de fundos de tijolos com um bom dividend yield, o KNRI, que historicamente tem um preço um pouquinho mais salgado, assim como, por exemplo, a HGLG, já tem um yield aí de 0,80 ou algo um pouquinho mais para cima. Então, os níveis que a gente tem é bem interessante. E a parte do portfólio, só para vocês verem rapidinho aqui, já tem um tempinho que eu não comento sobre o KNRI, então dá para vocês perceberem carteira imobiliária compostas por 21 propriedades, 31 edifícios comerciais, 8 centros logísticos, 69% em São Paulo, 15 no Rio de Janeiro, 14 em Minas Gerais. Metade, para ficar mais prático, né, metade escritório, metade segmento logístico. Reajustado pela inflação, que tende a ser a maior esse ano, e GPM também acelerou um pouco, e metade dos contratos são atípicos. E contratos atípicos não tem conversa se o GPM, se o IPCA veio alto ou não. É reajustado aquele valor. E a gente tem aqui o fundo com quase metade ou melhor, quase metade escritório, que não tem problema de vacância hoje. Então, eu acho que o trabalho que eles vêm fazendo aqui no portfólio vem sendo bem interessante. Até no cronograma, se vocês olharem aqui, o prazo médio dos contratos aí do cronograma do fundo são prazos longos. Então, é um ativo bem interessante, embora eu sei que não tenha aquele melhor yield do momento, ainda tem muito ativo com um bom resultado, mas o padrão de qualidade dele é bem relevante e o que eu acho interessante porque ele é híbrido. Você tem um tijolo híbrido. Geralmente você tem ali o que é logístico, o que é renda urbana ou lajes corporativas. Aqui você tem metade logística, metade PCA. A gestão trabalha com contrato atípico, com contrato típico e vem conseguindo manter o portfólio muito bem, olhando aqui no sentido vacância, mais essa questão aqui de localizações. Uma parcela considerável a gente tem no estado de São Paulo, que geralmente tem aí uma vacância na média um pouco mais baixa do que a maioria dos segmentos. E fechando aqui a nossa lista, pessoal, com o juro 11, eu acho bem interessante sempre trazer aqui para vocês a cotação do juro para falar sobre FIINFRA. Com o juro, eu acho que eu consigo trazer uma atualização geral dos FIINFRAs. Por quê? Porque os FIINFRAs distribuem de forma contábil, eles distribuem via marcação a mercado, pelo menos a grande maioria. Os ativos, por exemplo, o BODB, que é bem conhecido, distribuiu a amortização esse mês, RBIF anunciou a amortização, no IF no mês passado, se não me engano, foi a amortização. Por quê? Por conta da marcação a mercado. Juro 11 já tinha sinalizado, se não tivesse lucro, não ia ter rendimento. Esses outros FIINFRAs preferem distribuir a amortização do que ficar no zero. E essa parte aqui é bem importante, porque eu estou mostrando para vocês
agora o resultado da cota patrimonial já do fundo referente a ontem. Ou seja, se o fechamento do mês fosse hoje, o cotista já teria o valor patrimonial de 196, logo o dividendo seria de no mínimo aí, se a gestão distribuísse tudo, é claro, né, de 96 centavos por cota. Então, esse início de mês, pessoal, é o que eu falei há pouco. Perceba como a curva de juros deu um alívio, porque o VP do fundo no fechamento de janeiro era em torno de 175. O fundo distribuiu 75 de lucro e já voltou para quase R$ 101. Então já tem quase R$ 1 de lucro para poder ser distribuído para o seu cotista. E eu volto a destacar, isso é hoje. Os DIs hoje estão subindo, então amanhã, se eu atualizar juro, por exemplo, o VP dele vai ser um pouquinho mais abaixo. Mas se os DIs não estragarem a festa aí, pessoal, a gente tende a ver o juro, olhando aqui já esse patrimonial, distribuindo um resultado maior nesse mês de fevereiro, no fechamento do mês de fevereiro, que vai pagar lá no mês de março. Então, só para vocês terem noção aqui de que o impacto da curva de juros é essencial, investidor de FII Infra ficar de olho. E agora vamos aqui para os destaques de altas e baixas do nosso índice fix. Temos o CCME subindo 3,61, HSF sobe bem também, 3,02, RBRX 2,31, RBRY 1,66, XPML performando bem. Vamos ver como é que será o rendimento do fundo, já que é referente agora a 2025, né? O último foi o fechamento do semestre, se a gestão vai manter esse mesmo patamar de 92 centavos, ou se a gente pode ter alguma redução. SNCI 1,13 e nas baixas temos aí destaque para RBRP 4,64, HCTR 3,22, até há pouco quando eu li a cota subia, já virou para queda aí, MOL 11 2,98, WHGR 2,37, o RPR, pessoal, performance bem ruim nesse início de mês por conta daquele rendimento baixo. E não só isso, a gestão fez live, eu não tive tempo ainda de acompanhar, mas pelo que eu vi em alguns comentários, me parece que o dividendo vai demorar um pouco aí para melhorar. Já vi até algum comentário, quem tiver mais detalhe me ajuda aí, mas eu vi um comentário de ter que distribuir 50 centavos. Eu vou confirmar um pouco melhor qual foi essa estratégia que eles citaram nessa possibilidade, mas acho que o dividendo do RPR está pesando bastante na cotação. E o Betal, que a gente não tem assim novidade, eu acredito até que o rendimento pode subir. Inclusive para os membros do canal está disponível o vídeo do Betal onde eu comento sobre essa expectativa de melhora. E o fundo aí, R$ 67,42, podendo distribuir logo mais algo próximo a 90 centavos por cota. Fiagros, nós temos o BRFT subindo 3, CPTR 1,60, KNCA 1,41. Só voltando aqui no CPTR que muitas pessoas me procuraram. Embora a gestão não tenha dado tantos detalhes assim, pessoal, a probabilidade é grande de que o CPTR distribua algum dividendo. Não sei se 10 centavos, como ele vinha pagando antes, mas eu acho bem provável que a gente veja algum resultado. KNCA 1,41, JGPX 1,31, OIAG 0,84, SNFZ 0,50. Nas baixas, IAGR 4,43, HGAG 3,19, GCRA 2,97, GRWA 2,37, o AZQ 2,18, a AZQ com a redução de provento o mercado não perdoou, e o XPCA caindo 0,79. E fechando aqui a lista com o Ibov, e lembrando que o Ibov está caindo aí em torno de 0,3, 0,4, um pregão assim sem muita surpresa em termos de volatilidade. Algumas ações já começam a destacar, pessoal, por conta da divulgação de dividendos. Lembrando aí para quem é investidor de ações que o balanço das empresas deve vir, a grande maioria, muito bons. Mas o mercado não vai olhar o balanço do quarto TRI. A preocupação é com o primeiro TRI agora de 25 para frente, porque a economia já começa a desacelerar. Então os balanços devem vir muito bons, mas o principal vai ser o guidance aí que a gestão, as empresas vão deixar aí para os investidores. Embraer sobe 15 com notícia que teve hoje, Santander 6,31, não sei se o Santander já divulgou ou divulga essa semana, mas está muito próximo aí ao balanço do banco. São Martinho 3,68, SLC 2,10, Açaí 1,92, BBDC 4 também performando bem, 1,75. Nas baixas, Azul 7, Ryzen, uma performance bem ruim dessa empresa nos últimos meses, alavancagem fazendo muito efeito aí por conta dos juros. TOTS cai 4,72, CVC 4,17, a outra também bem impactada. Amob já abaixo dos 30 centavos e o GPA caindo 3,25.
E vindo aqui para os comunicados, eu separei para vocês o relatório gerencial do SNEL 11, a gestão publicou essa semana. Destaque, pessoal, que eles deixaram aí foi 10 centavos por cota, ou melhor, 8 centavos por cota de resultado acumulado, 10 é o que ele vem distribuindo há um bom tempo. Eu esperava ver já nesse relatório, ou espero ainda alguma atualização sobre o guidance, porque se você pegar as informações do SNEL desde o início ali, a gestão sempre comentava um pouco de que ao longo do tempo o rendimento iria subindo, porque as emissões iam sendo feitas acima do VP, os ativos começam a performar e o resultado vai ser maior. Então eu fico ainda na expectativa do SNEL deixar para o cotista um pouco do guidance para esse ano 2025. Se vai ser só 10, já que é o mesmo rendimento dos últimos meses, ou se a gente pode ter alguma melhora pensando aí para frente. Mas temos aí 8 centavos acumulado, o que ajuda para o fundo manter aí um bom patamar. Nessas cotas, nesse preço de cotação, a gente tem ali mais ou menos 1,2. Cota patrimonial 7,25, não alterou tanto a questão da cota patrimonial, porque a emissão não foi bem sucedida, para o que eles gostariam. Mas perceba que o VP do fundo é 1,19 agora. A gente sempre teve ali próximo a 30% de ágio, agora temos 19%. Já não é assim um ágio tão alto quanto que a gente conhecia, quanto que a gente percebia. E eles deixaram aqui uma atualização sobre a parte ali das alocações dos imóveis de desenvolvimento, dos ativos ali de desenvolvimento. Vocês podem ver aqui, as obras do Mundo Melhor e Liberdade foram totalmente concluídas. Então esses ativos, logo mais a gente deve ter alguma boa notícia. Os trâmites junto às distribuidoras relacionadas às conexões das UFVs, como solicitações e vistorias, já foram iniciadas. Então a gente deve ver algum fato relevante em relação a isso, ou possivelmente no próximo relatório gerencial. São 3 ativos que estavam em obras, 2 concluídos, então agora a gente espera informação em relação ao outro que já deve também logo mais ter boas notícias. RBRP11, Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa, vem comunicar aqui aos seus cotistas um novo contrato de locação de imóvel não residencial com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa para a locação do conjunto 52 do edifício, localizado na Faria Lima, formato plug and play. Esse formato, pessoal, é o mesmo formato ali que o FATN utiliza, que é entregar o ativo, o imóvel ali já pronto para o inquilino entrar e trabalhar. É um método que alguns fundos começaram a utilizar porque isso tem reduzido muito a vacância, o custo dos imóveis, dos móveis ali para dentro daquele imóvel. O fundo antecipa tudo aquilo ali, faz o processo e aquilo ali é repassado para dentro do valor do aluguel. Por isso que o cap geralmente desse modelo aí, plug and play, é mais alto do que uma locação comum. Isso aí eu tenho achado bastante interessante, porque na tese do FATN a gente vê que é uma tese bem vencedora. Problema de vacância não é uma coisa ali que a gente percebe. E a rentabilidade, como eu citei há pouco, é maior. Geralmente as lives é um cap de 8,5, 9, o FATN trabalha com 10, 11 de cap. Então vocês podem perceber a diferença. Fazendo essa alocação, o fundo zera a vacância desse imóvel, o portfólio passa a ter 6% de vacância, o contrato é um prazo de 5 anos, reajustado pelo IPCA. Se o inquilino sair, tem aí uma multa, ele tem que informar com antecedência mínima de 6 meses. E aqui nós temos o impacto no dividendo. A nova alocação do imóvel impactará positivamente o resultado mensal do fundo em aproximadamente 2,5 centavos, considerando aluguel e despesas de vacância ao final do período das concessões e carências. Então, não deixaram tantos detalhes assim sobre a parte de carências, mas a gente tem aqui uma boa melhora. 2,5 centavos para o fundo aí, eu acho que já é um bom resultado anunciado. E de calendário de eventos, pessoal, só tivemos ontem aí o EGAF, que anunciou R$ 1,32 por cota, pagamento dia 11. Hoje não tivemos aí até agora nenhum anúncio. Caso você seja investidor de algum FII, FIAGRO ou FIINFRA que publica, deixa no comentário aí que assim que eu souber a informação eu te respondo. Quero fechar aqui o vídeo fazendo um convite especial para você que não conhece ou ainda não utiliza o app Grana. O app é recomendado pela própria B3, pela própria Bolsa de Valores, voltado para investidor de renda variável na parte de tributação e imposto de renda. Se você quer ter tranquilidade em relação aí à emissão de DAF, quanto que tem que pagar, se tem que declarar imposto de renda, como é que faz todo esse processo, o app pode te ajudar bastante. Se tem imposto a pagar, o otimizador de R deles vai te ajudar ali a você pagar o mínimo possível ou talvez não pagar, te dando orientações ali de movimentações que você possa fazer para abater e não ter que pagar DAF.
Teve prejuízo, o Grana calcula o DAF, o valor a ser abatido no seu próximo DAF. Como é linkado ali com a própria B3, eles vão pegar o seu histórico ali e verificar se você não tem prejuízo acumulado para poder ser utilizado em próximos lucros. Como vocês sabem, investidor de FII vendeu com lucro, tem que emitir DAF e poder pagar. No mês seguinte, emite o DAF e paga. Então, se você tem prejuízo acumulado, o Grana vai verificar isso para poder abater em possíveis DAFs. O mesmo vale para se você tem algum DAF em atraso, porque, como eu citei, né, investidor de fundo imobiliário às vezes movimenta alguma cota ali, pode destravar ganho de capital e tem que pagar DAF. E talvez você não sabia disso e pode ter algum DAF em atraso. Então o Grana vai te dar essa ajuda aí, porque se tiver, eles vão verificar, calcula quanto é, emite o DAF para você, te entrega pronto ali para você pagar via Pix ou cartão de crédito. Esse trabalho todo do DAF eles vão resolver para você. O mesmo vale aqui para a parte da declaração de imposto de renda. Logo mais a gente vai ter aí a Receita Federal disponibilizando o programa, e nos planos anuais Grana IR mais Grana você vai ter essa tranquilidade. O Grana IR ele vai te dar ali o relatório copia e cola, o passo a passo para você poder declarar, e o mais Grana eles já vão te entregar o arquivo pronto. Você vai simplesmente colocar ali dentro do programa da Receita Federal e enviar sua declaração na parte de renda variável, já vai estar resolvida. Então, quer ter tranquilidade nos seus investimentos, ações, fundos imobiliários, day trade, swing trade, o Grana vai resolver para você aí tudo que envolve declaração e pagamento mensal ali de imposto. Link está na descrição do vídeo, no comentário fixado, e utilizando o cupom INVESTIDOR, é um cupom exclusivo aqui do canal, além de você ter um desconto de 25%, você vai estar ajudando bastante o canal. Então peça esse apoio, se gostou da ideia, quer ter essa tranquilidade, vai contratar o plano do Mais Grana ou o Grana IR, utilize o cupom investidor, vai ajudar muito o canal e ainda você vai ter até R$ 90 de desconto. O plano você paga em 6 vezes sem juros, tanto o Mais Grana quanto o Grana IR. O Mais Grana custa R$ 269, ficando aí esse valor por conta do cupom. Se não fosse isso, ficaria ali em quase R$ 360. E o plano Mais Grana, o Grana IR, vai ficar R$ 189 também com o cupom investidor. Os dois pagos aí em 6 vezes sem juros e dando aí esse bom desconto de 50 e 90 reais. Aí na tela vocês podem ver como é que está a minha situação atual. Seu acesso à declaração pré-preenchida, Grana já está garantido. Então na hora que a Receita Federal disponibilizar o programa, eu já vou receber ali do app o arquivo pronto, vou colar dentro do programa da Receita Federal e minha parte ali de investimentos, dividendos que eu recebi, movimentações que ocorreram, tudo eles já vão me entregar pronto, eu só vou simplesmente colar ali dentro do programa. Então de fato, pessoal, é para quem quer ter essa tranquilidade. Vocês puderam ver que não é um valor de outro mundo. No Grana IR, por exemplo, você só vai pagar 189, embora vão te dar o passo a passo. Eu prefiro Mais Grana, embora seja 269, porque eles já vão te entregar tudo pronto. Não vai ter dor de cabeça em relação à parte da declaração que a gente vai ter logo mais. Então, gostou da ideia? Link na descrição e no comentário fixado. É isso, espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece o like, mais uma vez peço desculpas aí se o áudio e a qualidade não ficou tão bom quanto vocês conhecem, devido a eu estar de férias, mas tentando sempre aqui trazer atualização para vocês.